Boa tarde. Frio. Bastante friozinho. Mas estamos aqui, né? Levando a palavra de Deus. A qualquer hora, a qualquer momento. É hora de levar a palavra de Deus, né? Sempre estar conectado com o nosso Criador. Amém? Possamos estar sempre na presença do Senhor. Aqui com Deus sempre, né? Lendo a palavra de Deus. Refletindo na palavra de Deus. Né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmãos. A todos que vão conectar, que vão entrar agora, né? Que Deus venha aumentando a vossa fé, aonde vocês se encontrarem nesse momento, né? Aonde vocês estiverem, falando da palavra de Deus, sempre, né? E hoje tá frio, meu Deus, bastante frio. Senhor, tua graça me basta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa, para sempre, para sempre. Deus abençoe a vida das pessoas. Eita glória. Amém. Estamos aqui meditando na palavra. Mateus 17 diz assim, ó. Pega a visão da palavra aí, guarde para a tua vida. Começa a colocar Deus em prioridade da tua vida. Você vai ver a mudança que vai ser. Amém? Cristo respondeu: por que a fé de vocês é pequena? Eu lhes asseguro que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer a este monte: vai-te daqui para lá, e ela iria. Nada lhe será impossível. Tá vendo? Nada ali será impossível se você tiver fé. Essa fé do tamanho do grão de mostarda. Imagina, então nós não tem nem fé, né, mano? É por isso que as coisas não acontecem em nossa vida. A fé que nós temos é muito pouco, muito pequena. Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, lá, pequeno, né? Isso quer dizer, se a gente acreditar realmente de todo o coração e não duvidar, aí as coisas acontecem, né? Que Deus, o milagre da gente não acontece por falta de fé. Se a gente tiver fé, as coisas acontecem, né? Porque aqui, ó, igual nessa passagem aqui, ó. Eles foram para Betesda, e alguns trouxeram um cego, e Jesus, suplicando-lhe que lhe tocasse nele, ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e limpou-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. E sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus, ele cura, irmão. Quando você tem fé, você vê os milagres que Deus faz. Quando a pessoa crê, irmão, milagres acontecem, sabe? Curas, transformações, vidas são salvas, sabe? Através da fé. A fé que move montanhas. Essa fé do tamanho do grão de mostarda, hein? Imagina se tiver uma fé grande realmente. O que a pessoa não pode fazer, né? É, né? Porque Deus é tremendo, irmão. O que ele faz. E ele fala, se a gente tiver fé, a gente pode fazer, pedir para Deus e Deus vai escutar, irmão. Se você tiver fé mesmo.
essa fé que Deus fala, que a gente tem quando a gente começa a colocar Deus e procurar ter comunhão com Deus, sabe? Orar, buscar mais do Senhor, ter mais intimidades com Deus. E Ele vai, irmão, Ele vai fazer, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você tá passando, sabe? Ele sabe toda a coisa, mano. Aqui, ó, pra você ver aqui, ó, quando a gente tá com problemas, sabe? Ele deixa Deus e coloca na mão de Deus. Pede para Ele, Senhor, aqui está o meu problema. O Senhor sabe que eu não tenho condições, porque o impossível é para Ele. E Ele vai solucionar aquele problema que para você parece dificultoso. Mas na verdade, quando você deixa na mão de Deus, tem uma solução, sabe? Jesus vai acalmar a tempestade, ó. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, sabe? Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam-se sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Cristo só de boa, bem tranquilo lá, dormindo. Sabe? Isso é baseado se você trazer para a vida da gente. Esses problemas, o barco, sabe, pode ser a vida da gente. E essas ondas do mar são as dificuldades, os problemas que nós temos nos dias a dias. E quando Deus fala, irmãos, claramente, se você buscar o reino dos céus em primeiro lugar, colocar Deus acima de tudo e procurar o reino dos céus, as dificuldades que você está passando ali, irmãos, por um momento você esquece que tem um Deus que está a teu lado. Ele está ali, ó, no barco, junto com você. Ele está passando as mesmas coisas, está passando a dificuldade, você está passando, mas Cristo está ali contigo. Sabe, Ele está no barco com você, Ele não abandona, irmãos. O que falta é a gente procurar e acreditar que Ele possa resolver os nossos problemas. Só que aí entra tudo, né? Você tem que ter a paciência, a esperança de esperar no Senhor. Porque vai acontecer, só que é no tempo determinado por Ele. Porque pelo ser humano, a gente quer tudo imediato. Não, né? Tem que ser para hoje, não, tem que ser para hoje. Mas no tempo de Deus, irmãos, é certinho o que Ele faz, sabe? É no tempo dele. No tempo dele, quando acontece, é demorado, irmãos. Se você calcular, de Cristo veio ao mundo, né? Começou a pregar mesmo seu ministério, foi com 30 anos. Desse tempo todo ele ficou se preparando, irmão, sabe? Todo esse tempo. Davi mesmo foi ungido novo, mas depois de um tempo que ele veio assumir o reinado, vários milagres demoram a acontecer, porque Deus vai nos preparando, mano. Ele vai nos conduzindo, sabe? E para um milagre, a gente souber administrar o milagre e a bênção que está para vir. Se não vem uma bênção, um milagre, a gente acaba perdendo, porque a gente não vai saber lidar com aquilo que tanto a gente pediu. E muitas das vezes a gente se esforça tanto, e consegue, pede, luta, e quando você consegue aquele milagre, aquela bênção que você tanto pediu, você perde, por falta de sabedoria e conhecimento, porque você não deixa Deus administrar, porque tudo que vem de Deus, se for da vontade dele, é duradouro. E a vontade de Deus traz paz para o ser humano, não traz discórdia, não traz confusão, traz paz e harmonia, sabe? E as ondas se levantavam, se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Os discípulos estavam com medo da tempestade que se formou, né? Sabe?
E Cristo ali, irmão, Cristo estava no barco com eles, mas porque eles estavam temerosos se Deus estava ali com eles? E por que a gente anda temeroso com os problemas da vida se Deus é conosco? Ou a gente tem fé ou não tem fé. Ou a gente acredita nesse Deus que é verdadeiro e que pode fazer, irmãos, ou não acreditamos. Quando a gente deixa as dúvidas entrar em nossos corações, as coisas não acontecem. Aqui eles estavam com medo, e o medo também. Quantas vezes Deus fala: não temas, não temas, eu sou contigo. Quantas as vezes Deus vai falar conosco: não temas, eu sou contigo. Quantas vezes na Bíblia, né, fala: eu sou contigo. Aí Cristo, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez uma grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aí, tantos milagres que os discípulos acompanharam, viram, sabe? Presenciaram. Ainda a fé deles era pouca ainda. Eles ainda tinham medo, tinham dúvidas quem era Cristo. E tinha medo. Cristo ainda perguntou para eles, ó. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Deus pergunta para vocês, Cristo pergunta essa tarde, irmão. Por que você ainda tem tanto medo? Por que você ainda tem tanta dúvida que Deus pode fazer na sua vida? Esses seus problemas que você passa, com certeza Deus pode fazer. Ele pode fazer isso e muito mais, irmão, mas tem que crer. Tira essa dúvida do seu coração. Cristo está no seu barco. Ele está ali contigo. Ele está vendo as ondas que estão tentando afundar o seu barco, a tempestade que está se formando, que se formou. Mas se você colocar nas mãos de Deus, deixar Cristo tomar conta do seu barco, vai vir a bonança, vai vir a calmaria. E Cristo, mas bota a tua fé em ação, não tenha medo, irmão. Quer viver o sobrenatural de Deus? Não tenha dúvida. Faça igual Pedro. Pedro não estava ali no barco ali? Na hora do medo, quando todo mundo estava amedrontado, até o vento se fez forte e as ondas batiam no barco lá e eles com medo. E Jesus não veio andando sobre as ondas no mar? Não veio andando, irmãos? Pedro, naquela hora que ele focou em Cristo, que ele conheceu e disse: se o Senhor for o Senhor mesmo, que eu vá até ti. Cristo falou: venha. Na hora que Pedro focou em Cristo, esqueceu dos problemas que estavam acontecendo naquele momento. Ele focou em Cristo, desceu do barco, começou a andar sobre o mar. Ali ele começou a viver o sobrenatural de Deus naquele momento. Naquele momento o sobrenatural de Deus começou a ser com Pedro. Pedro viveu os momentos, mas na hora que ele prestou atenção nos problemas, se afastou o foco de Cristo, se afundou, irmão. Se afundou. E assim o ser humano. Deixe na mão de Deus. Não fique prestando atenção nos problemas. Tenha o foco em Cristo, porque Ele vai arrumar, Ele vai te ajudar você a encontrar a solução para esses problemas. E você vai ver que não é tão difícil assim, sabe? Então perguntou a seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para uma região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao encontro. Este homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Por muitas vezes e haviam sido acorrentados pelos pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Quando Jesus viu
de longe, correu e prostrou-se. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que por Deus não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava que Jesus, com insistência, que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Sabe? Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se sobre ele, sobre o despenhadeiro, né? Atirou-se pelo precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. 2.000, uma legião, né, irmãos? Aí que tá, né? A gente deixa a brecha, irmãos, também pro inimigo. A gente acha a brecha, o inimigo ele vem e faz morada mesmo, irmão. Se você deixar a brecha, o inimigo entra mesmo na sua vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está ao derredor. Ele está ao derredor daqueles que temem a Deus. Ele só acha uma brechinha para poder entrar e fazer um estrago em sua vida, sabe? Por isso que a gente tem que estar firme em Cristo, para fechar essas brechas que a gente mesmo deixamos, sabe? Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse daquele território, né? E Jesus expulsou, irmãos, o demônio daquela pessoa, mas as pessoas estavam mais preocupadas com seus bens materiais do que a situação daquele homem, né? Estavam mais preocupadas com o ganho dele do que com a situação daquele homem. E aquele homem foi grato a Deus. Cristo atravessou um mar por causa daquele homem, sabe? Porque ali tinha uma alma sedenta de Cristo, sedenta por libertação, sedenta da palavra de Deus, sabe? Atormentada, anos atormentada, né? Imagina quantas pessoas dependem de mim, de você nesse momento, como a palavra de Deus, sabe, traz libertação, a verdadeira palavra, irmãos. Quando a pessoa conhece a Cristo aqui, ele teve um contato direto com Cristo, reconheceu Cristo. Se até os demônios temem o Senhor, né? Temem, eles creem e tremem, né? Você vê como é que Deus é poderoso, irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Começar a crer, botar em ação essa fé adormecida aí, ó. Começa a colocar em ação. Você vai ver o agir de Deus na sua vida, se não vai ter mudança. Vai, irmão. No tempo determinado, Deus vai te moldando, irmão. Vai te transformando. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Olha, irmão, que mensagem linda, né? Pega a visão para a tua vida. O que você tem falado de Cristo para as pessoas, irmão? O que você anda testemunhando do que Cristo fez na tua vida, do que Deus fez na tua vida? Você anda falando ou tem vergonha? Você se envergonha de falar de Deus? Quantas vezes você testemunhou a respeito
do que Deus fez na tua vida. Sabe quantas vezes a gente fala, a gente demonstra, ou a gente é grato a Deus. Esse homem, Deus usou ele, Cristo, a pessoa fala, Cristo ia e usava as pessoas, irmão. Ele foi usado por Deus ali para pregar palavras para os seus ali em Decápolis, né? Não precisou Cristo ficar ali pregando. Aquele homem era a testemunha viva do que Deus fez na vida das pessoas e fazia na vida das pessoas, sabe? Eu e você somos testemunha viva. Você pode ser essa testemunha viva aí, ó. Pregar a palavra de Deus, irmão. Não tenha vergonha. Demonstre, seja grato àquilo que Deus fez na tua vida, a mudança de vida que você teve. Qualquer coisa que Deus fez na tua vida, irmão. Porque Deus ele faz toda hora, todo momento. Que a gente tem a visão tampada. E a pressa desse mundo, né, que é muito corrido, não deixam a gente prestar atenção no que Deus faz a todo momento. Essa chuva que está caindo agora, um frio, frio, que está caindo nesse momento, é graça de Deus, irmão. Quantas plantas não necessitam de água aí, os animais, sabe? Os mares, vários lugares, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Ele dá de graça a água para nós, cai do céu, irmão. Ele nos alimenta. A água cai do céu para nos alimentar, matar a nossa sede, né? Tendo Jesus voltado para o barco, para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Olha que passagem bonita, hein? Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor. Impõe a mão sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. O dirigente da sinagoga, o dirigente que perseguia ele, né? Creu que ele fosse a única pessoa que podia curar a filha dele, que estava enferma e estava morta. Estava a morrer, né? Ele não tinha morrido, mas estava prestes a morrer. Você vê como é que é no caminhar da gente, mano. Às vezes Deus vai ao nosso encontro, a gente clama por Ele, Ele vem ao nosso encontro e através da gente, no percurso que Ele vai fazer para nos ajudar, irmãos, Ele vai ajudando mais pessoas, intermédio da tua oração e da minha súplica e da sua. Olha só aqui, ó. Ele implorava insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali, ó, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos. Ela não achava cura para a doença dela, né, irmãos? Para aquela hemorragia, para aquela enfermidade que assolava a vida dela. Ela já tinha gastado tudo que tinha, né? Procurado uma cura e não tinha acontecido a cura, sabe? Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo. Ela tinha gastado tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, só piorava. Ela fazia os tratamentos procurando uma cura, né? Aí que fala, o impossível, ela fez a parte dela, irmão. Ela procurou a parte dos médicos que entende, né? Só que não curou. Agora o impossível era com Deus. E a fé dela, né, irmão? Por isso que Deus fala, se você tiver a fé tamanho do grão de mostarda, acontece, né? E ela teve fé, ó. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela nem dizia, ela pensava em consigo próprio, porque quem está no sofrimento, sabe, imagina você com dor, né? Quando a gente está com dor, irmão, a primeira coisa que a gente pensa é em sarar, tirar aquela dor horrível, né? E é a coisa pior que tem, é dor, né?
Se eu, então pensava consigo próprio. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se ela, e ela pensava, ele é tão poderoso que eu sei que a cura está ali. Se eu conseguir chegar até ele, sabe, e tocar em seu manto, com certeza sararei. Isso é fé, mano. Essa é a fé que Deus fala, a fé de um grão de mostarda, sabe? Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Ué, Senhor, mas você não está vendo? Ele estava no meio da multidão, espremido com certeza, né? Todo mundo querendo tocar em Cristo, que Cristo fizesse um milagre, né? Porque a fé dela era maior. Por isso que ela recebeu o milagre. E o poder de Cristo lá saiu, emanou para ela e ela curou, sabe? Os discípulos dele perguntaram: Mas Senhor, você não está vendo aqui que todo mundo está te, né, apertando? E o Senhor pergunta: Quem me tocou? E ele falou, né, irmãos? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Porque naquela época lá, quem ela tocasse era considerado impuro também, né, irmãos? E ela ficou com medo de acontecer alguma coisa com ela. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a toda a verdade. Então ele disse: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Ó, você vê como é que é a fé. Ele fala a todo momento para a gente ter fé, não acreditar. E fé, quer ver aqui, ó, o que é a fé? Vamos ver aqui no finalzinho da Bíblia. Aqui, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a carne, pela carne colherá. Né? Destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Vamos ver se é aqui mesmo, em Gálatas. Acho que é aqui mesmo. Acho que vou achar aqui, mano. Me perdi aqui. Depois eu vou achar para nós ler. Mas vamos voltar lá em Cristo lá. Então, enquanto isso, Jari estava ali com ele, esperando Cristo, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, né? O dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram a ele. Não precisa mais incomodar o mestre. Ó, teus sonhos acabaram. Não vai conseguir mais nada. Para de incomodar o mestre aí que não tem mais jeito não. Já era. Ó, acabou. Tá tudo terminado, acabado. Não tem mais jeito. Muitas das vezes a gente ouve essas palavras, né? A gente tem essa sensação de tudo terminou, tudo acabou. Essa é a sensação que nós temos, né? No nossos dia a dia, nos problemas que nos afligem, sabe? A gente passa por esses pensamentos de derrota na vida da gente, de impossibilidade de fazer alguma coisa. Mas ó que Jesus fala aqui, irmão, quando a gente crê nele, vai à procura dele, se prostra primeiramente aos seus pés, entrega os seus problemas aos pés dele. Jairo fez isso, se ajoelhou, fala: Senhor, aqui é o meu problema, eis-me aqui, Senhor, eu estou com um problema.
sabe? E Cristo vem para solucionar o problema. E aí vem as falas, os impedimentos, as barreiras, para que você perca a fé e perca também a bênção de Deus para aquele momento que está perto, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram a ele. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Não tenha medo, não acredite naquilo que eles falam. Como Deus fala, né? Não tenha medo, né? Quantas vezes, né? Ele fala pra gente não ter medo. Não tenha medo, sabe? Mas somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Muitos, mas todos começaram a rir, né, de Jesus. A maioria ali começou esse é louco, né? Falando que a menina morreu aqui, tá falando que tá dormindo. Esse é louco. Começaram a rir de Cristo, né? Zombando de Cristo. Só que Cristo foi inteligente, né? Ele botou todo mundo para fora, aquelas pessoas que não tinham fé, que não acreditavam, que tinham dúvida de Cristo e afastavam a presença. Então Deus deixou só aqueles, o pai e a mãe da menina, só aqueles que tinham fé realmente, para poder um milagre acontecer. Muitas das vezes a gente tem que se afastar de pessoas assim, irmão, pessoas negativas, pessoas que só zombam, pessoas que nos deixam para baixo, sabe? Ficar perto de pessoas que te levam para cima, palavras que te edificam, que te transformam. Comece a mudar de vida, comece a mudar o teu pensamento, o teu comportamento. Comece a andar com pessoas que vão te levar para cima, irmãos, que vão te levantar, sabe? Muitas das vezes a gente fica na mesmice porque a gente só anda com pessoas que nos deixam para baixo, que não levam a gente para lugar nenhum, que não edificam nada na vida da gente. E as pessoas que edificam a vida da gente, que nos levam para cima, a gente se afasta. A gente falta muitas das vezes sabedoria para a gente crescer nessa vida, sabe? Se encontrar com Cristo. Cristo aqui falou, em alvoroço. Então entrou, ele disse: por que este alvoroço, esse lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde estava a criança, tomou pela mão e disse: Talita cumi, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. Eles deram ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Só que bênção, um milagre acontece, irmão, mas não precisa estar todo mundo, não precisa estar em meio de multidão, não, para o milagre acontecer, sabe? Cristo fala: se você tiver fé, irmão, não é? Onde estiver dois ou mais reunidos, ali eu estarei. Milagre pode acontecer. Aonde você estiver, você pode ser instrumento na mão de Deus. Não precisa estar em meio de multidão, não. Você pode estar sozinho, irmão. Só você e Deus ali. E você consegue, através de você, Deus e a fé da pessoa que você vai ministrar a palavra, ela acreditar realmente, não tiver dúvida no seu coração, as coisas acontecer, transformações, mudanças. Né? Jesus ali foi para a cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou, era sábado, e começou a ensinar na sinagoga. E muitos do que ouviram falar ficaram admirados.
Agora, sabe por que não acontece muito milagre? Aqui é um exemplo. Cristo foi a cidade onde ele tinha nascido, onde todo mundo conhecia ele. Já tinha visto ele crescer, sabe? Muitos conheciam Cristo e duvidavam, né? Não creram que ele era o Messias, porque haviam visto ele crescer, sabe? Na sinagoga, e muitos do que os ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Quando a gente não tem fé, irmãos, não tem como Deus trabalhar. Se você duvida no teu coração ali, sabe, igual Cristo voltou na cidade dele, e ali não creram nele, é a mesma coisa quando um irmãozinho, sabe, principalmente em igrejas, né, irmão? A gente vê muito isso nas pregações, em cultos. Às vezes os irmãozinhos dali da igreja que tem chance de pregar, ou o próprio pastor ali da congregação, as pessoas não recebem a palavra, nem vão ao culto, na realidade. É aquela mixaria de gente, bem pouquinha gente para receber a palavra. Mas quando vem um de fora, rapaz, lota, enche a igreja, né? Por isso que fala, o profeta não tem honra em sua própria casa, né? E era para ser o contrário, não. Quando tiver honra, isso aqui é aprendizado para nós. O profeta que está no teu ministério ali, que você se encontra, no lugar que você se encontra, irmão. Ore, abençoe e receba a palavra daquela pessoa que Deus está usando, ministrando naquele momento. E aí você vai ver a diferença na tua vida. Não é porque um cara veio de fora que ele é usado por Deus. É também. Só que os de casa também são usados. Amém? Muito obrigado pela companhia de vocês. Que possamos ficar mais uns minutinhos aqui, né? Na presença do Senhor. Gostaria de estar agradecendo a todos que estão me acompanhando, que estão ajudando a alcançar mais almas. E assim, quando Deus preparar, a gente vai fazendo live, meu. Eu não consigo fazer todos os dias, infelizmente. Só de vez em quando que eu consigo fazer. Deve ser por isso mesmo que eu não consigo atingir mais pessoas, né? A palavra de Deus, não eu, a palavra de Deus, através de mim, né? Que Deus também pode usar as pessoas da forma que Ele quiser, né, irmãos? E que Deus venha abençoar a vida de vocês. Obrigado a vocês que ficaram comigo aí, me acompanharam, curtiram. Que Deus venha abençoar a vida de vocês grandissimamente. E que possamos, né, tanto eu como você, compartilhar essa live para alcançar mais pessoas. Muito obrigado, em nome de Jesus, eu agradeço.